Você já sentiu o peso do tempo? Não o peso das horas que passam, mas o peso do que elas levam embora. O peso de um momento que você daria tudo para mudar. Meu nome é Elias, e por anos vivi preso a um instante, um único segundo que partiu meu coração em pedaços. Era uma vez um homem que acreditava que o tempo era seu inimigo. Eu sou esse homem. Era uma noite fria de inverno, a chuva batendo nas janelas como dedos ansiosos. Eu caminhava pelas ruas de uma cidade pequena, onde as luzes das vitrines tremiam contra a escuridão. Meus pés me levaram a uma loja de antiguidades, um lugar esquecido, com prateleiras tortas e o cheiro de madeira velha. Lá, entre relógios quebrados e espelhos empoeirados, eu o vi. Um relógio de bolso, dourado, com ponteiros que pareciam pulsar como um coração. Peguei-o e um calor estranho subiu pelos meus dedos, como se ele soubesse quem eu era. Cuidado, disse uma voz rouca. O vendedor, um homem de olhos fundos como poços, me encarou. Esse relógio não marca o tempo, ele o devolve. Mas tudo tem um preço. Eu ri, um riso seco, sem vida. O que poderia ser mais caro do que o que eu já havia perdido? Minha filha, Clara, levada por um acidente que eu não pude impedir. A culpa era uma sombra que me seguia, sussurrando: "Você falhou." Segurei o relógio contra o peito. Pensei nela, nos seus cachos dançando ao vento, no seu riso que aquecia o mundo. Se eu pudesse voltar, diria que a amo. Só mais uma vez. O vendedor sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Tente, ele disse. Mas lembre-se, o tempo sempre cobra. Naquela noite, em casa, girei a coroa do relógio. O tic-tac encheu o silêncio e o mundo girou. Eu não sabia então que cada volta ao passado me custaria o futuro. Mas, naquele momento, tudo o que eu queria era Clara de volta. Será que o tempo me daria essa chance? Ou seria apenas mais um truque cruel do destino? Todo dia eu acordava com o peso dela. Não a Clara que corria pelo quintal, com cachos dançando e um sorriso que fazia o sol parecer tímido. Não. A Clara que vivia nos meus pesadelos, com olhos arregalados, gritando o meu nome antes do silêncio. Todo dia eu abria os olhos e via o teto rachado da minha casa. Uma casa que já foi um lar, mas agora era só um eco vazio. Meu nome é Elias, relojoeiro de 40 anos, ou pelo menos era assim que me viam na cidade. Para mim, eu era só um homem quebrado, consertando relógios enquanto meu próprio tempo parava naquele dia, há 15 anos, quando perdi tudo. Era uma noite como tantas outras, com o vento uivando lá fora, batendo nas janelas como se quisesse me acordar. Eu estava na sala, sentado à mesa, com o relógio de bolso na mão. Sua superfície dourada brilhava sob a luz fraca da lâmpada e o tic-tac parecia sussurrar. Você pode voltar, Elias. Você pode tentar. Minha mente girava, presa àquele momento na estrada, à curva que não vi, ao som dos pneus gritando contra o asfalto molhado. Clara no banco de trás cantando uma música sobre estrelas. Eu não disse te amo naquele dia, não disse nada. E então, o carro girou e o mundo acabou. Se eu pudesse mudar isso, murmurei, os dedos tremendo enquanto girava a coroa do relógio. O ar ficou pesado, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. De repente, o tic-tac acelerou e o mundo dissolveu. Eu estava lá, na estrada, com o volante nas mãos, o cheiro de gasolina e chuva invadindo meu nariz. Clara cantava no banco de trás, alheia ao que viria. "Papai, olha as estrelas!" ela disse, e meu coração apertou. Tentei gritar, desviar, fazer qualquer coisa, mas o carro não obedeceu. A curva veio, o acidente aconteceu e o som do metal se retorcendo ecoou nos meus ouvidos. Quando abri os olhos, estava de volta na minha sala, ofegante, o relógio quente na minha mão. Corri para o espelho. Meu cabelo estava mais grisalho, uma ruga nova cortava minha testa. Meus olhos antes castanhos pareciam desbotados como se a vida estivesse escoando.
O que você fez comigo? Perguntei ao relógio, segurando-o tão forte que senti ele pulsar. Mas a culpa era mais forte, a culpa de não ter salvado Clara, de não ter sido o pai que ela merecia. Pensei nela, no seu riso, na forma como ela segurava minha mão. Eu vou tentar de novo, disse para mim mesmo, como se ela pudesse me ouvir. Eu vou te trazer de volta. Mas no fundo uma voz pequena sussurrava. E se o preço for alto demais, Elias? E se o tempo que você está gastando for tudo que te resta? Eu ignorei. A dor de perder Clara era maior que qualquer medo. Todo dia eu vivia para aquele momento que não podia mudar, e agora, com um relógio na mão, eu acreditava que podia consertar o passado. Mesmo que isso significasse perder o futuro. Eu acreditava que podia enganar o tempo. Acreditei que, se tentasse o suficiente, se girasse aquele relógio mais uma vez, eu poderia mudar o que me quebrou. Mas o tempo não é um inimigo que se deixa enganar. Até que então eu vi o que ele realmente cobrava. Era uma noite sem lua, um tipo de escuridão que engole até as estrelas. Eu estava na minha sala, o relógio de bolso na mão, seu tic-tac ecoando como um tambor no meu peito. Minha casa, outrora cheia do riso de Clara, agora cheirava poeira e silêncio. Eu não dormia mais. Cada vez que fechava os olhos, via a estrada, a curva, o farol piscando na chuva. Clara cantando no banco de trás, tão viva, tão real. Eu vou te salvar, murmurei, girando a coroa do relógio. O mundo girou, e lá estava eu, de novo, na estrada. O asfalto brilhava, molhado, refletindo as luzes do carro. Clara ria, apontando para o céu. Papai, olha as estrelas! Tentei de tudo. Gritei para mim mesmo desviar, frenar, parar. Virei o volante com tanta força que minhas mãos doíam, mas o carro não ouvia. A curva veio, rápida, cruel, e o som do metal contra a árvore rasgou o ar. Clara ficou silêncio. De novo. Voltei ao presente, ofegante, o relógio queimando na minha mão. Corri para o espelho. Meu cabelo, antes apenas grisalho, estava branco em partes. Minhas mãos tremiam como folhas secas. Meus olhos pareciam os de um estranho, fundos, apagados. O que está acontecendo comigo? Perguntei ao reflexo, mas ele não respondeu. Tentei de novo, e de novo. Cada viagem era uma facada. Mudei o caminho, evitei a estrada, levei Clara para casa a pé. Mas o destino era teimoso. Um carro desgovernado, uma tempestade, um acidente diferente. Sempre algo tirava Clara de mim. Cada vez que voltava, eu estava mais velho, mais fraco. Minha respiração era um chiado. Meus ossos doíam como se carregassem séculos. Pensei nela, no seu rosto, na forma como ela me chamava de papai. Eu não posso desistir, disse a mim mesmo, segurando o relógio com força. Você merece que eu lute, Clara. Mas no fundo uma dúvida crescia, fria como o vento lá fora. E se o relógio não fosse a resposta? E se cada tic-tac estivesse roubando o tempo que eu ainda tinha para viver? Minha mente gritava: continue, Elias, você está tão perto! Mas meu corpo, frágil, sussurrava: pare antes que seja tarde. Eu não sabia o que fazer. A culpa me puxava para o passado, mas o espelho me mostrava um futuro que estava escorregando pelos meus dedos. E por causa disso eu comecei a buscar algo diferente. Não mais para mudar o passado, mas para tocá-lo, para sentir Clara de novo, nem que fosse por um instante. O relógio me prometia isso, e eu estava disposto a pagar qualquer preço. Ou pelo menos era o que eu pensava. Era uma tarde cinzenta, o tipo de dia em que o céu parece segurar a respiração. Minha casa estava mais silenciosa que nunca, as paredes cobertas de sombras que pareciam me julgar. Eu me sentei à mesa, o relógio de bolso na minha mão, seu tic-tac agora um som familiar, quase um amigo cruel. Minha respiração estava pesada, meus dedos doíam de tanto segurá-lo. Eu não queria mais a estrada.
Não queria o acidente. Queria algo leve, algo que doesse menos. Queria ver Clara sorrir. Se eu não posso te salvar, pelo menos posso te encontrar. Girei a coroa e o mundo dissolveu em luz. De repente eu estava num campo verde, o sol quente no meu rosto, o ar cheirando a grama recém-cortada. Clara estava lá, aos 4 anos, correndo atrás de uma borboleta amarela, seus cachos saltando a cada passo. "Papai, pega ela!" ela gritou, rindo, e meu coração pulou, como se nunca tivesse quebrado. Corri com ela, sentindo o vento, ouvindo sua risada que era como música. Por um momento não havia culpa, não havia dor. Só nós dois, naquele campo, como se o tempo tivesse parado. Sentei na grama e ela se jogou nos meus braços, quente, viva. "Você é o melhor papai", ela disse, e eu quis chorar, mas sorri. Mas então o tic-tac voltou, mais alto, mais rápido. O campo escureceu e eu estava de volta na minha sala, o relógio quente como brasa na minha mão. Corri para o espelho e o que vi me cortou mais fundo que qualquer acidente. Meu rosto estava afundado, as rugas como sucos numa terra seca. Minhas mãos, antes firmes para consertar relógios, tremiam como se não me pertencessem. Meu peito doía a cada respiração, como se o ar fosse feito de agulhas. "O que você está fazendo comigo, Clara?" sussurrei, como se ela pudesse me ouvir. "Eu só queria te ver sorrir." Pensei naquele momento, no campo, na borboleta, no calor dos braços dela. Era perfeito. Mas não era real. Não mais. O relógio me dava Clara, mas só por um instante, e cada instante roubava um pedaço de mim. Minha mente gritava: "Volte de novo, Elias. Você pode viver aquele dia para sempre." Mas meu corpo, fraco, implorava: "Para. Antes que você desapareça." Eu não sabia o que fazer. A culpa me puxava para trás, para aquele campo, para ela. Mas o espelho me mostrava um homem que estava se apagando, como uma vela no vento. "Você merecia mais, Clara", disse a mim mesmo, segurando o relógio contra o peito. Mas e eu? Eu mereço o quê? E por causa disso, eu estava perdido. O relógio era minha única ponte para Clara, mas cada passo que eu dava sobre ela me levava mais longe de mim mesmo. Como se escolhe entre o passado que te define e o futuro que te resta? Eu não tinha resposta. Só tinha a dor, o tic-tac e a memória de um sorriso que eu nunca esqueceria. E por causa disso, eu fui mais fundo. Não era mais só sobre Clara. A culpa tinha raízes mais antigas, espinhos que cortavam memórias que eu pensava estar esquecidas. O relógio, com seu tic-tac cruel, prometia consertar tudo. E eu, tolo, acreditei que poderia apagar mais um arrependimento. Mas cada volta me custava mais do que eu podia dar. Era uma manhã fria, o tipo de dia em que a névoa abraça a cidade como um segredo. Minha casa estava um vazio, com móveis cobertos de poeira e uma única foto de Clara na parede, me encarando como se soubesse o que eu estava fazendo. Eu mal conseguia segurar o relógio agora, minhas mãos tão trêmulas que pareciam pertencer a um velho de 80 anos, não a um homem de 40. Meu peito doía a cada respiração, como se o próprio ar estivesse me punindo. Mas a culpa era mais forte. Não era só Clara. Era minha mãe, Ana, e o dia em que a magoei, anos antes, quando eu tinha apenas 20 anos. Eu me lembro da cozinha dela, o cheiro de café fresco, a mesa de madeira marcada pelo tempo. Tínhamos discutido, uma briga boba, sobre minhas escolhas, meu futuro. "Você está jogando sua vida fora, Elias", ela disse com lágrimas nos olhos. Eu gritei de volta, disse coisas que não deveria e saí batendo a porta. Nunca me despedi. Meses depois ela se foi. Um infarto súbito, e eu fiquei com o peso das palavras que nunca pedi perdão. "Se eu pudesse voltar", murmurei, girando a coroa do relógio. O tic-tac acelerou e o mundo girou. De repente, eu estava lá, na cozinha. O sol entrando pela janela, o café borbulhando na cafeteira. Minha mãe estava diante de mim, mais jovem, com rugas suaves e olhos cheios de preocupação. "Mãe, me perdoa", eu disse, minha voz tremendo. Tentei abraçá-la, explicar, mudar as palavras que disse, mas ela não ouviu. A briga aconteceu de novo, como um roteiro que eu não podia reescrever. Eu gritei, ela chorou e a porta bateu. O relógio me puxou de volta e caí de joelhos na minha sala, o chão frio contra minha pele. Corri para o espelho e o que vi não era mais eu.
Meu rosto era uma máscara de rugas, meus olhos quase apagados, minha respiração um chiado fraco. O que você quer de mim? Perguntei ao relógio, segurando-o com mãos que mal tinham força. Pensei na voz da minha mãe, no seu olhar, no perdão que nunca consegui pedir. Pensei em Clara, no piquenique, na borboleta. Eu só quero consertar tudo, sussurrei, como se eles pudessem me ouvir. Mas o relógio não consertava. Ele só me dava instantes, e cada instante roubava anos. Minha mente gritava: tente de novo, Elias, você pode fazer diferente. Mas meu corpo implorava: pare ou você não vai sobreviver. Eu estava dividido, perdido entre o passado que me definia e o presente que estava escapando. Mãe, Clara, eu falhei com vocês, disse a mim mesmo, o relógio quente contra o peito. A culpa me puxava para trás, mas o espelho me mostrava um homem que estava desaparecendo. Como se escolhe entre o que foi e o que ainda pode ser? Eu não sabia. Só sabia que o tic-tac do relógio era o som da minha vida se desfazendo. E por causa disso, eu cheguei ao fundo. Não havia mais como fingir que o relógio era minha salvação. Ele era um ladrão, roubando pedaços de mim a cada tic-tac. E ainda assim eu não conseguia soltá-lo. A culpa por Clara, por minha mãe, por todos os momentos que deixei escapar, era uma corrente que me puxava para trás. Mas naquela noite, algo mudou. Era uma noite sem estrelas. O céu lá fora tão negro que parecia engolir a própria esperança. Minha casa, agora mais tumba do que lar, estava silenciosa, exceto pelo chiado da minha respiração. Eu mal conseguia me levantar da cadeira, meu corpo tão frágil que cada movimento parecia quebrar algo dentro de mim. Minhas mãos, outrora ágeis para consertar relógios, eram agora um mapa de rugas e tremores. O relógio de bolso estava na mesa, seu brilho dourado quase zombando de mim. Eu sabia que usá-lo novamente poderia ser o fim, mas Clara, ela ainda estava lá, em algum lugar nas memórias que o relógio prometia devolver. Só mais uma vez, sussurrei, minha voz tão fraca que mal ecoava. Girei a coroa e o tic-tac encheu o ar, rápido, faminto. O mundo dissolveu e eu estava em um quarto pequeno, iluminado por uma luz suave. Clara, aos 3 anos, estava sentada no chão, desenhando com lápis de cor. Papéis espalhados, rabiscos de árvores e sóis sorridentes. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. "Papai, olha meu desenho", disse, segurando um papel com um coração torto. Eu me ajoelhei ao lado dela, o cheiro de giz de cera e o calor do quarto me envolvendo como um abraço. "É lindo, minha pequena", respondi, minha voz tremendo. Quis segurá-la, dizer tudo que nunca disse, mas o tempo era curto. Ela riu desenhando mais, e por um instante não havia culpa, só amor. Mas o tic-tac voltou, mais alto, como um trovão. O quarto escureceu, e eu estava de volta na minha sala, caído no chão, o relógio queimando na minha mão. Mal conseguia respirar. Corri para o espelho, tropeçando, e o que vi não era mais um homem, era um espectro, com olhos fundos como cavernas, pele fina como papel, cabelo branco como cinzas. "Você está me matando", murmurei ao relógio, mas era a mim que eu acusava. Pensei em Clara, no seu desenho, no coração torto que ela fez para mim. "Você está aqui", disse a mim mesmo, tocando o peito. "Você sempre esteve." Pela primeira vez, uma verdade cortou a névoa da culpa. O relógio não me dava Clara, ele me dava sombras dela, instantes que não podia mudar. Mas suas memórias, seu riso, seu desenho, seu amor, essas estavam em mim, vivas, intocadas. Minha mente gritava: "Volte, Elias, viva com ela para sempre." Mas meu coração fraco sussurrava: "Você está morrendo, e Clara gostaria que você vivesse." Eu estava no fundo,
preso entre o passado que me segurava e o presente que eu estava perdendo. O que você desenharia para mim, Clara? Perguntei como se ela pudesse responder. Um futuro, papai. E por causa disso, eu comecei a ver. Não o passado, mas o que ele me deixou. Não o relógio, mas o que eu ainda podia fazer. Mas a corrente da culpa era forte e o tic-tac do relógio ainda chamava. Como se escolhe entre viver e se perder nas memórias? Eu não sabia. Só sabia que estava no limite e cada segundo que passava era uma escolha que eu precisava fazer. Eu estava no fundo, mas às vezes é no fundo que a luz aparece. Não a luz que ofusca, mas aquela que guia, suave, como o amanhecer. Até que finalmente eu vi o que precisava fazer. O relógio não era minha salvação, era minha prisão. E para ser livre, eu precisava deixá-lo ir. Era um amanhecer, o céu tingido de laranja, como se o mundo estivesse me dando uma última chance. Eu estava na Ponte Velha, no limite da cidade, onde o rio corria calmo, refletindo a luz do sol nascente. Meu corpo era um eco do que já fui. Minhas pernas mal me sustentavam, meus braços tremiam como galhos secos e minha respiração era um fio que podia se romper a qualquer momento. O relógio de bolso pesava na minha mão, seu tic-tac agora lento, como se ele soubesse que o fim estava próximo. Eu olhei para ele, seu brilho dourado manchado pelo meu desespero, e pensei em Clara. Não na Clara do acidente, nem na dor que carreguei por anos. Pensei na Clara que desenhava corações tortos, que ria atrás de borboletas, que me chamava de papai com um amor que nenhum relógio podia pagar. Você está aqui, murmurei, tocando o peito, onde o coração ainda batia, fraco mas vivo. Você sempre esteve. Minha mente voltou àquele quarto, ao desenho dela, ao calor do seu sorriso. O relógio me deu instantes, mas não me deu ela. Clara vivia em mim, nas memórias que eu carregava, no amor que nunca morreu. Eu não preciso de você, disse ao relógio, minha voz firme pela primeira vez em meses. Levantei a mão, o metal quente contra minha pele, e joguei o relógio no rio. Ele afundou, o tic-tac silenciando, engolido pela correnteza. Enquanto eu via desaparecer, sentia algo se soltar dentro de mim. Não era culpa, ela sempre estaria lá como uma cicatriz. Era a corrente que me prendia ao passado. Pensei em Clara, na minha mãe, nos momentos que não podia mudar. Eu falhei com vocês, sussurrei, mas não vou falhar comigo. Pela primeira vez vi o presente. O amanhecer, o som da água, o vento fresco no meu rosto. Eu estava vivo. E enquanto estivesse, podia honrar Clara, não apenas com viagens ao passado, mas com ações no agora. Naquela semana dei um primeiro passo. Fui ao orfanato da cidade, um lugar que eu evitava porque doía demais. As crianças corriam, riam, e por um instante vi Clara nelas. Ofereci ajuda, comecei a consertar relógios para arrecadar dinheiro para elas. Cada tic-tac que eu ouvi agora era um lembrete. O tempo é precioso, não por ser curto, mas por ser nosso. Você gostaria disso, Clara, disse a mim mesmo, sorrindo pela primeira vez em anos. Eu não sabia quanto tempo me restava. O relógio havia roubado anos, mas não meu coração. E enquanto ele batesse, eu escolheria viver, não apenas sobreviver. O passado me moldou, a culpa me marcou, mas o presente era onde eu podia fazer a diferença. Até que finalmente eu entendi que Clara não precisava que eu mudasse o passado. Ela precisava que eu carregasse seu amor para o futuro. Desde então, eu aprendi a contar o tempo de outra forma. Não com os tic-tacs de um relógio que prometia o passado, mas com os instantes que construo no presente. Meu nome é Elias, e esta é a história de como encontrei a luz. Não no que perdi, mas no que ainda posso dar. Era uma manhã de primavera, o ar doce com o perfume de flores novas. Eu estava no orfanato da cidade, um lugar onde o som das risadas das crianças enchia o vazio que Clara deixou. Minha casa, antes um túmulo de memórias, agora tinha janelas abertas, a luz do sol dançando nas paredes. Eu não era mais o homem que se escondia na sombra da culpa.
Meu cabelo era branco, minhas mãos ainda tremiam, marcas do relógio que roubou anos de mim. Mas meus olhos, antes apagados, agora carregavam um brilho. Pequeno, mas vivo. Eu passava os dias consertando relógios para o orfanato. Cada tic-tac um lembrete do tempo que ainda tinha. As crianças corriam ao meu redor, pedindo histórias, e eu contava sobre uma menina que desenhava corações tortos, que corria atrás de borboletas, que me ensinou o que é amor. Clara, eu dizia a mim mesmo, você está aqui. E estava. Em cada sorriso que eu ajudava a nascer, em cada risada que ecoava, em cada dia que eu escolhia viver. Pensei naquele amanhecer na ponte, quando joguei o relógio no rio. Pensei na culpa que carreguei, na dor que me moldou. Eu não mudei o passado, Clara, murmurei, olhando para o céu onde as nuvens pareciam dançar como os cachos dela. Mas estou mudando-o agora. Cada relógio que consertava, cada história que contava, cada ajuda que eu oferecia era uma forma de honrar o amor que ela me deu. O tempo não era mais meu inimigo, era meu presente, um presente que eu podia moldar. Às vezes ainda sentia a culpa, como uma sombra que nunca vai embora, mas aprendi que as cicatrizes não nos definem, elas nos lembram de quem fomos e do que podemos ser. Você gostaria disso, minha pequena, disse a mim mesmo enquanto uma criança me entregava um desenho, um coração torto, como o dela. Meu coração aqueceu, e pela primeira vez em anos senti paz. E você, que está ouvindo isso? O que você faz com o tempo que tem? O passado nos marca, o futuro nos chama, mas o presente é onde vivemos. É onde rimos, amamos, fazemos a diferença. Eu não sei quanto tempo me resta. O relógio levou anos, mas não levou meu coração. E enquanto ele bater, escolherei viver por Clara, pelas crianças, por mim. Desde então, aprendi que o tempo é precioso, não por ser curto, mas por ser nosso. Então pegue seu tempo, segure-o com cuidado e faça dele algo que vale a pena. O que você desenharia no seu hoje, Clara? Perguntei sorrindo para o céu. E no silêncio senti a resposta. Um futuro cheio de amor. Obrigado por ficarem até o fim desta história. Espero que o tempo de Elias tenha tocado seus corações, como tocou o meu. Se vocês sentiram a luz dessa jornada, curtam, compartilhem com quem precisa ouvir, inscrevam-se no canal, O Poço e a Luz, e ativem o sininho. Temos novas histórias todos os dias, cheias de emoção e reflexão, esperando por vocês. Até amanhã, vivam o presente com amor.